Alô, pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Olha a minha cara de triste com a seleção uruguaia eliminada. Olha, eu estou bem triste. Que isso, Vene? Coitados dos jogadores, do treinador Marcelo Bielsa. Coitados, olha a minha cara de triste. E não foram só eliminados, não. Foram humilhados, passaram vexame na Copa de 2026 e eu vinha falando por aqui. O Uruguai pode cair ainda na primeira fase, a preparação não foi das melhores. Tudo que está acontecendo nos bastidores vai atrapalhar. Pois é, a seleção uruguaia está eliminada, os jogadores que são do Flamengo vão voltar ao Flamengo quando vão para Portugal. Como é que vai ser? Vou trazer esses bastidores para vocês. E tem também o valor que o Flamengo vai ganhar com o pagamento daquele valor diário da FIFA, enquanto os jogadores estão servindo as suas seleções. E ó, o valor é até bom. No fim das contas, era isso que tinha acontecido. Eu estava torcendo para o Uruguai ser eliminado e a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre uma mudança importante que a CBF promoveu, tá? De janela de transferência. E tem também ingressos esgotados para a torcida do Flamengo, para o jogo do Flamengo lá em Portugal. Pois é, depois falaram, não vai dar nada, é amistoso. Vocês não conhecem a torcida do Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande, ó, crescer mais e mais e mais. Não deixe de hypar o vídeo, isso é importante também. Vamos então para as informações. Antes de mais nada, galera, a FIFA definiu os uniformes da seleção brasileira e do Japão. Lembrando que as duas equipes se enfrentam na segunda-feira. O Brasil vai jogar com camisa amarela, calção azul, meião branco e os goleiros todos de azul, tá? Para quem gosta de saber o uniforme. E o Japão vai jogar camisa branca, calção preto, meião preto e os goleiros todos de verde. Então, lembrando que a seleção brasileira é mandante aí por ter passado em primeiro e a seleção japonesa passou em segundo em seu grupo. Então, tá aí, jogo 2 horas da tarde, horário de Brasília. A gente vai trazendo as informações da seleção brasileira nos próximos vídeos, mas agora vamos falar de Flamengo e também de Copa do Mundo, porque o Uruguai foi eliminado na Copa do Mundo. Ai, que pena, tô tão triste, tristinho. Gente, eu não vou negar não, tá? Eu torci muito contra o Uruguai. Primeiro, depois que eu comecei a ler muito sobre Copa do Mundo, como o SBT está transmitindo a Copa do Mundo, eu me empenhei demais e continuo me empenhando para saber o máximo de detalhe possível sobre Copa do Mundo. Depois que eu comecei a estudar muito Copa do Mundo, eu percebi como o Uruguai já fez muito mal ao povo brasileiro, sobretudo na Copa de 50. Cara, então assim, já peguei ranço do Uruguai. Os jogadores do Flamengo sofrem lá na seleção uruguaia pela questão física. O Marcelo Bielsa, não é à toa que ele tem o apelido de Louco Bielsa, porque o cara é louco, estragou a Arrascaeta uma vez. Eu estava torcendo contra sim, queria que fosse eliminado e foi eliminado de uma maneira maravilhosa. Falha de goleiro, vexame, treinador passando vergonha em entrevista coletiva. Ah, mas eu fico com pena dos jogadores do Flamengo. Não fico não. É bom que assim eles voltam para o Flamengo, se reapresentam, fica tudo certo. E por falar nisso, esse período que os 3 jogadores do Flamengo serviram a seleção uruguaia vai render ao Flamengo um valor interessante. Lembrando, Varela, Arrascaeta e De La Cruz, tá? Esses 3 jogadores ficaram lá 35 dias à disposição da seleção uruguaia. Com um valor de $5 mil por dia por cada atleta, o Flamengo deve receber cerca de $525 mil, o que corresponde a aproximadamente 2,8, vamos arredondar para cima, 3 milhões de reais. Maravilhoso. Jogadores de volta, o Flamengo recebe 3 milhões de reais, está tudo certo, beleza. E aí fica o questionamento. Quando eles se reapresentam ao Flamengo? Procurei pessoas do Flamengo e me garantiram. Eles terão 10 dias de férias a partir de segunda-feira. Tem chance de eles ir para Portugal? Não. A pessoa me respondeu, já estaremos voltando para o Rio de Janeiro. Eles vão se apresentar no Ninho. Estou lendo exatamente o que a pessoa disse aqui. Ó, não vão, Ninho, a gente já vai estar voltando. Então, esses 3 jogadores se apresentam já no Ninho do Urubu. O mesmo vai acontecer, obviamente,
com Carrascal, quando a Colômbia foi eliminada, com Gonzalo Plata, quando o Equador foi eliminado. O Plata já fez a sua história na Copa do Mundo, fez gol heróico, emocionou todo mundo, BKSS foi a loucura, fez gol no goleiro alemão, que todo mundo tem medo, que já tinha enfrentado o Flamengo. Amigo, ninguém enfrenta o Gonzalo Plata 2 vezes e vai sair de campo sem sofrer gol. Esquece! O nosso atacante, vírgula, que tinha alergia a gol, que ele não tem mais alergia a gol. Então, tá aí a informação para vocês. Os jogadores voltam já no Ninho do Urubu, 10 dias a contar por segunda-feira. Segunda-feira é dia, galera, 29. Então, bota aí lá pro dia, sei lá, 13 talvez, e se reapresentam lá no Flamengo, tá bom? Ó, mudança importante promovida pela CBF aí, tá, galera? A Confederação Brasileira de Futebol decidiu antecipar o período de registro de reforços para os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Com a mudança, as equipes poderão inscrever novos jogadores já entre os dias 9 e 17 de julho, em uma janela extraordinária. A medida altera o cronograma inicialmente previsto, que liberaria as inscrições apenas a partir do dia 20. A decisão, comunicada oficialmente aos clubes, abre uma brecha importante para que os times acelerem ajustes nos elencos ainda antes da reta decisiva do campeonato, permitindo que reforços estejam disponíveis já antes da 19ª rodada. Achei super correta a decisão da CBF, tá certo? Facilita muito a vida, não só do Flamengo, obviamente, de todos os clubes. Enfim, então tá aí uma informação importante envolvendo os demais clubes. Outra informação importante: ingressos esgotados para um jogo do Flamengo. Flamengo e Benfica tem ingressos esgotados para o Troféu do Algarve. Confronto encerra a participação rubro-negra na competição. Entrada para os demais amistosos seguem à venda. A expectativa para o duelo entre Flamengo e Benfica no Troféu do Algarve já se reflete nas arquibancadas. Faltando 2 semanas para a partida, todos os ingressos disponibilizados para o confronto do dia 11 no estádio Algarve, com capacidade para 22 mil espectadores, já estão esgotados. Além disso, o Flamengo enfrenta o River no dia 3 de julho, às 3h30 da tarde, horário de Brasília, e o Lausanne Sport no dia 8, às 4h30 da tarde, também horário de Brasília, tá? Então tá aí, lembrando que o Flamengo, esses 3 jogos do Flamengo serão transmitidos. Um, TV aberta, você já sabe aí que é a Band, eu não podia falar naquele momento que eu trouxe a informação, e a outra, canal fechado, digamos assim, é a ESPN. Interessante demais, bom para todo mundo matar saudade do Flamengo. Eu particularmente estou morrendo de saudade do Flamengo, embora esteja amando a Copa do Mundo. E por falar em Copa do Mundo, hoje teremos Cristiano Ronaldo em campo, teremos Messi em campo, bacana demais. Bom, mais atualizações sobre o Flamengo nos próximos vídeos. O Flamengo está sim no mercado em busca de reforços e já nos próximos vídeos vou trazer novidades sobre isso. A intertemporada em Portugal, nós já falamos no último vídeo como é que será essa intertemporada. 3 amistosos com transmissão, inclusive por 2 emissoras. Venha porque você não fala o nome, a pedido da pessoa, mas o mais importante é a informação. Você que estava preocupado se iria conseguir assistir ao Flamengo ou não, eu garanto para você, você vai assistir e vai conseguir matar aquela saudade, tal como eu estou com saudade do Flamengo, eu tenho certeza que você está, e a gente vai conseguir assistir a bons jogos, Flamengo e Benfica, Flamengo e um clube da Suíça, que eu ainda não tenho informações para trazer para vocês, como é que joga, vou estudar, e Flamengo e River Plate. E por falar em Flamengo e River Plate, tem um jogador que pertence ao Flamengo, está emprestado ao River Plate, e dizem por aí que pode ser devolvido ao Flamengo. É o Vinha, que está ainda com a seleção uruguaia. Eu estou gravando esse vídeo antes do jogo da seleção uruguaia contra a Espanha, e o Uruguai pode ser eliminado e voltar para casa. E o Vinha pode voltar ao Flamengo? É o que andam dizendo por aí, e eu vou trazer informações atualizadas para vocês. Quanto que o River tem que pagar ao Flamengo se rescindir com o Vinha, e olha, é um valor alto. Se o Flamengo já foi procurado, os 2 clubes vão se encontrar lá em Portugal. Será que vai rolar essa resenha? A gente vai contar para vocês. E por falar em Copa, o gol do Gonzalo Plata pelo Equador contra a Alemanha fez o Flamengo entrar na história. Como assim? Vou explicar para vocês. Isso tudo, e tem também, galera, agora que eu estou vendo meu roteiro, quanto o Flamengo pode ganhar com essa participação na intertemporada em Portugal. Da onde vem o dinheiro do Flamengo? Ouve aí que vocês vão entender isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir
para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Gostou do efeito sonoro, né? É só aqui no canal Vene Casagrande. Hype o vídeo também, porque isso é importante. Galera, vamos lá. Gol de Plata, do Gonzalo Plata, pelo Equador, fez o Flamengo fazer história. O clube se tornou a única equipe brasileira com jogadores balançando a rede nas últimas 3 edições da competição. Gonzalo Plata fez o gol na Copa deste ano. Arrascaeta marcou 2 vezes contra Gana, no Catar, em 2022, e Paulo Guerreiro marcou pelo Peru, na Rússia, em 2018. Inclusive, o peruano encerrou, na ocasião, um jejum de 32 anos sem gols de jogadores do Flamengo em Copa do Mundo. Mais um motivo para os antes se morderem de raiva, porque o Flamengo, novamente, fazendo história. Cara, a gente brinca, mas isso não é fácil não, tá? São 3 Copas do Mundo seguidas com um jogador do Flamengo fazendo gol em Copa do Mundo. Vocês têm noção disso, cara? É o nível do Flamengo. E, ó, Paulo Guerreiro, rapaz. Paulo Guerreiro jogou no Flamengo. E por falar em Copa, galera, eu acabei de assistir ao jogo da França contra a Noruega. Olha, eu vou ser muito sincero. Eu sempre falo que a França, para mim, é a grande favorita. E toda vez que eu paro à frente da TV e assisto a França jogar, dá prazer de assistir. Cara, os franceses estão jogando muita bola. Vene, mas a Noruega entrou com o time reserva. É verdade, inclusive eu lamento, porque eu queria ver o confronto entre Mbappé e Haaland. Mas mesmo com a Noruega jogando com o time reserva, o que a França jogou foi um absurdo, uma toqueira, uma agilidade, uma velocidade, uma transição rápida, uma noção tática, jogadores individualmente falando, comendo a bola. Eu só vi um ponto, eu não vou nem dizer ponto negativo, mas talvez um ponto fraco. Cara, a seleção francesa, ela dá muito espaço no setor defensivo. É um negócio, eles são tão ofensivos que acaba ficando no segundo plano a preocupação de se defender. Mas parece que eles não estão nem aí, que esse é o estilo de jogo deles. Porém, isso é arriscado em Copa do Mundo, cara. Pode pôr tudo a perder. Talvez esse seja um ponto fraco da seleção francesa, mas fora isso, olha, para bater palma para os franceses. Ah, Vene, eu tenho raiva da França. Sim, eu também tenho, mas eu gosto de admirar futebol e parar em frente à TV e assistir a seleção francesa jogar. O que o Dembélé joga, fez 3 gols, comendo a bola, o tal de Doué, Mbappé. Nossa senhora, é muita gente boa nessa seleção francesa. Ó, o Vinha, galera, vai voltar para o Flamengo ou não vai? Já venho falando para vocês, e repito, acabei de perguntar a uma pessoa do Flamengo, o Flamengo não foi procurado pelo River Plate para que haja essa devolução. O Flamengo diz o seguinte, isso a pessoa do Flamengo me falou, Vene, nós não sabemos se eles querem devolver. Nós vamos nos encontrar em Algarve, porque lá nós vamos se enfrentar pelo esse torneio aí de intertemporada em Portugal. Se eles falarem, olha, queremos devolver o Vinha, nós vamos responder, beleza, paga a multa aí. A pessoa do Flamengo não quis me falar o valor da multa, só disse que é o salário integral do jogador até o fim do ano, até dezembro, que é quando acaba o empréstimo dele ao River Plate. Fui apurar e vou dizer para vocês, gente, o valor da multa ultrapassa 6 milhões de reais. Vocês têm noção disso? O River Plate vai pagar 6 milhões de reais ao Flamengo para devolver Vinha? Eu, como gestor de um clube, eu não faria isso. Não faria mesmo. Você pegar, rasgar 6 milhões e devolver um jogador. Se é para pagar o salário dele integral, eu fico com o jogador ali, treinando no dia a dia. Se eu precisar do atleta, eu vou utilizá-lo. Agora, devolve o jogador e ainda paga o valor integral do salário? Talvez o River Plate possa tentar negociar com o Flamengo para pagar um valor menor. Mas isso eu estou falando através de opinião, não tenho essa informação, até porque não teve nem contato com o Flamengo. Então, multa alta, mais de 6 milhões de reais se o River Plate quiser devolver Vinha. Para o Flamengo seria ótimo, tá? Pô, você recebeu Vinha de volta, pode jogar, eventualmente, ele pode ser relacionado. Você recebe o Vinha de volta e ainda recebe mais de 6 milhões de reais.
para o Flamengo seria maravilhoso. E por falar em dinheiro, ó, segundo o Twitter Informa Fla, a participação do Flamengo no torneio do Algarve pode render uma receita milionária ao clube. Considerando os direitos de transmissão, cachê de participação, bilheteria e ações comerciais, a expectativa é de um faturamento entre 3 e 4 milhões de euros, cerca de 19 a 26 milhões de reais. O rubro-negro enfrentará Benfica, River Plate e Lausanne Sport da Suíça durante a intertemporada em Portugal, em um torneio que promete grande visibilidade internacional. Observação: os números são estimativas baseadas em valores praticados em edições anteriores de torneios de pré-temporada, variando conforme o porte dos clubes participantes. Eu não vou mentir para vocês, não. Eu tentei apurar isso e a pessoa do Flamengo falou: você nunca vai saber, Vene. E tá difícil descobrir mesmo. Mas para ter, digamos, essa forma de não querer falar, eu acho que é um valor extremamente alto mesmo. E tomara que seja, porque a marca Flamengo é cara. Então, tomara que seja. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço e fui!